Hoje vamos falar de uma faceta de Adolf Hitler que mistura misticismo, esoterismo e insanidade. Vamos entrar nos salões sombrios do Terceiro Reich, onde se desenhava outra guerra, uma guerra por símbolos, por relíquias. Estamos falando do Hitler ocultista, aquele que via sentido metafísico em artefatos místicos, que acreditava que o poder supremo não era apenas militar, era espiritual, e que, com as relíquias certas nas mãos, poderia se tornar invencível. Pode parecer absurdo, mas era exatamente isso o que acreditavam os altos escalões nazistas, em especial uma divisão secreta da SS criada exclusivamente para esse propósito, a Ahnenerbe, um departamento ocultista com orçamento ilimitado que vasculhou o mundo em busca de objetos que, segundo eles, continham força vital, artefatos que carregavam supostamente o poder dos deuses, dos santos ou dos antigos reis. Hoje, muito do que se sabe sobre esse lado esotérico da Segunda Guerra vem da investigação de Sidney D. Kirkpatrick, autor do livro Hitler's Holy Relics, ou As Relíquias Sagradas de Hitler, em português. A obra reconstrói, com base em documentos reais, o rastro dessa obsessão e os esforços dos nazistas para encontrar as supostas relíquias. Mas onde começa essa obsessão? A resposta, surpreendentemente, está em uma sociedade secreta anterior ao próprio partido nazista, a Sociedade Thule. Fundada em 1918 em Munique, a Sociedade Thule não era apenas um clube de aristocratas alemães nostálgicos. Era uma organização ocultista, inspirada em mitos nórdicos, simbolismos hiperbóreos e nas ideias de supremacia racial. Seu nome vem da lendária ilha de Thule, um suposto território ancestral, localizado além do Círculo Polar, berço mítico da raça ariana. Para os membros da Thule, o mundo moderno era um ciclo degenerado. A missão deles era restaurar o espírito germânico original, baseado em valores heróicos, pagãos e espirituais. Acreditavam que os arianos descendiam de uma civilização perdida, talvez Atlântida, e que seus poderes originais podiam ser reativados através de símbolos, rituais e relíquias sagradas. Mas a Sociedade Thule não ficou só nas especulações. Ela financiou milícias armadas, influenciou jornais e, mais importante, foi o embrião do partido que viria a dominar a Alemanha. Em 1919, a Thule ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores Alemães, que logo se tornaria o Partido Nacional Socialista, o NSDAP. Mas mesmo após a fundação do partido, as conexões com a Thule continuaram. Diversos membros da elite nazista, incluindo Rudolf Hess e Dietrich Eckart, mentor espiritual de Hitler, eram figuras centrais da Sociedade Thule. Eckart, inclusive, costumava às escondidas dizer: "Sigam Hitler, ele dança, mas eu toco a música." As ideias da Thule moldaram os alicerces do nazismo. A crença em uma missão espiritual da raça ariana, a simbologia das runas, o uso da suástica, o desprezo pela moral judaico-cristã e a ideia de uma guerra final contra as forças da degeneração foram herdadas diretamente dessa sociedade secreta. Por isso, quando Hitler chegou ao poder em 1933, já havia uma fundação ideológica esotérica pronta para se tornar política de Estado. Porque, no fim das contas, a história nos ensina algo perturbador. Às vezes, o poder não está naquilo que as pessoas podem ver, mas naquilo que acreditam. E os nazistas acreditavam. E entre todos os objetos sagrados do mundo, havia um que Hitler cobiçava mais do que qualquer outro. Um objeto que ele viu pela primeira vez ainda jovem, antes de chegar ao poder, e que jurou que um dia teria em suas mãos: a lança de Longino, a lança que, segundo a tradição cristã, perfurou o lado de Cristo na cruz. A mesma que, segundo lendas medievais, conferia poder absoluto ao seu portador, até o momento em que ela o abandonasse. De Carlos Magno a Napoleão, de Barbarossa a imperadores germânicos, muitos afirmavam que quem possuísse essa lança estaria destinado a governar o mundo. Hitler acreditava nisso. A mítica lança, que até então permanecia sob a custódia do Museu Imperial de Viena, tornou-se alvo direto do regime nazista. Quando Hitler anexou a Áustria em 1938, uma das primeiras ordens dadas por ele foi clara: levem a lança de Longino. E assim fizeram.
A lança foi transportada para Nuremberg, cidade símbolo do Terceiro Reich, onde Hitler organizava os grandes congressos do partido. Foi colocada em uma cripta especial, em um pedestal com iluminação cuidadosamente calculada, cercada por runas e símbolos arianos. Ali, sob o olhar dos oficiais da SS, estava o objeto que, acreditavam eles, continha o poder de todos os impérios do passado, o objeto que selaria o domínio do Reich por 1000 anos. Mas não parou por aí. A Ahnenerbe, a comunidade para a investigação e ensino sobre a herança ancestral, comandada por Heinrich Himmler, outro fanático por esoterismo, iniciou expedições por toda a Europa e Ásia. Para Himmler, a história oficial estava corrompida. A Igreja, os judeus, o iluminismo e os degenerados modernos haviam deturpado o verdadeiro passado da humanidade. Cabia a Ahnenerbe desenterrar, literalmente, esse passado, redimir a glória ariana e restaurar os símbolos espirituais que dariam base à nova religião do Reich. Foram ao Tibete, em busca das origens da raça ariana. Vasculharam castelos celtas, ruínas pagãs, templos budistas, manuscritos gnósticos, artefatos druídicos, tudo que pudesse, de alguma forma, reforçar a narrativa mística do Reich. A espada de Sigurd, o Santo Graal, a Arca da Aliança, todos foram alvos investigados. Muitos desses objetos, claro, nem existiam de fato, ou estavam perdidos há séculos. Mas isso não impediu os nazistas de procurá-los. Mas a busca não parava nos confins do Oriente. Na própria Europa, a Ahnenerbe estava em plena campanha por relíquias de poder. E havia uma que talvez superasse todas as outras em prestígio simbólico: o Santo Graal. A taça sagrada, o cálice usado por Cristo na última ceia e que teria recebido seu sangue durante a crucificação, era considerada, por diversas correntes esotéricas, o objeto supremo de iluminação e poder. Na leitura cristã, o Graal é símbolo de salvação. Na leitura gnóstica, é a chave da verdade oculta. Mas no nazismo, influenciado pelas lendas arturianas, o Graal tornou-se o elo perdido entre o sangue dos deuses e a linhagem dos homens. Um artefato que legitimaria o poder de um novo Messias, o Führer. Eles acreditavam que a simbologia dava sentido ao império, e quanto mais simbólico, mais poderoso. A própria suástica, o símbolo máximo do nazismo, foi resgatada de tradições hindus e budistas. Era um símbolo solar, ancestral, reinterpretado como emblema de uma nova ordem mundial. Tudo no Reich era pensado como se fosse uma nova religião. Uma religião pagã, germânica, apocalíptica. Hitler estudava com obsessão os desfiles romanos, os rituais católicos, os cerimoniais maçônicos, mas queria superá-los, criar uma liturgia própria, em que a massa alemã fosse conduzida como num transe, entre tochas, música marcial, oratória hipnótica e mitologia reciclada. Cada marcha em Nuremberg, cada saudação, cada uniforme ou bandeira era parte de um teatro místico, um culto. Não era coincidência que os discursos de Hitler ocorriam ao anoitecer sob holofotes cruzados que simulavam colunas de luz celeste, ou que ele usasse termos como redenção, sangue sagrado, sacrifício e pátria-mãe. O objetivo era claro: substituir o cristianismo por uma nova fé, uma fé racial. Himmler chegou a propor a substituição do Natal cristão por um solstício germânico, com canções pagãs, rituais do fogo e bênçãos aos filhos arianos. A cruz cedeu espaço à runa, a Bíblia ao mito nórdico, o templo ao campo de batalha. Mas quanto mais o Terceiro Reich mergulhava em sua loucura simbólica, mais se aproximava da ruína. Em 1944, com a guerra praticamente perdida, Himmler ainda insistia em rituais em Wewelsburg, tentando ativar campos energéticos ancestrais que salvariam a Alemanha. Ainda acreditava que os deuses antigos, ou alguma força cósmica, interviriam. Enquanto os tanques soviéticos se aproximavam de Berlim, oficiais da SS tentavam esconder as relíquias saqueadas. Mas a guerra seguiu o rumo que todos sabem. Após a guerra, a Igreja Católica e os aliados tentaram apagar esse capítulo esotérico. Evitava-se falar do aspecto espiritual do Terceiro Reich. Parecia mais seguro tratar o nazismo apenas como um projeto político e militar.
não como uma nova religião. Mas pesquisas e estudos posteriores escancaram essa realidade. O nazismo foi sim um movimento messiânico, um culto macabro moderno, com seu próprio panteão, seu próprio inferno, seus próprios sacramentos. E essa é talvez a parte mais perigosa, porque quando um regime é capaz de transformar símbolos em armas, ele também é capaz de transformar fé em ódio, espiritualidade em fanatismo, história em maldição. E isso deve ser lembrado, não como curiosidade, mas como alerta. Porque o que aconteceu no século XX não foi apenas uma guerra, foi um culto fundamentalista e excêntrico. E infelizmente e estranhamente, ainda existem fiéis ocultos. E a humanidade não pode aceitar essa loucura renascer de forma alguma.